aluno? Então, a partir de agora, a gente vai dar início a uns roteiros de estudos para que você possa dar continuidade àquilo que vinha havendo na escola, para que a gente não perca o fio da meada e dê continuidade à nossa formação. Nessa nossa primeira experiência com esses vídeos, a gente vai retomar um pouco o conceito de civilização, que foi trabalhado no início do capítulo 3. O conceito específico de civilização está na página 29 do seu livro. Na página 28 a gente tem uma imagem que representa o Egito e a Mesopotâmia, duas das civilizações mais antigas que a gente tem registro. E o que define uma civilização? Esse termo se refere geralmente a grupos que convivem sob uma mesma cultura, que têm aspectos econômicos e políticos em comum. Esses grupos que a gente chama de civilização, geralmente também desenvolvem um sistema de escrita. Além dessas características, geralmente a gente define civilização como grupos em que nem todas as pessoas precisam trabalhar na produção de alimentos. Assim, uma parte da população pode se dedicar a outras tarefas, como de ferreiro, sapateiro, começa a se construir uma burocracia, algumas pessoas que vão atuar na organização desses grupos. E se você quiser uma dica para lembrar o que quer dizer civilização, a gente pode lembrar da palavra civilização, cidadão. Todos esses termos se remetem à cidade. Então, para a gente ter uma cidade, é preciso que nem todo mundo trabalhe no campo, trabalhe na produção de alimentos. Pode ser que antes dessa paradinha das aulas você tenha estudado organização social, organização política e a economia de duas grandes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil, a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica. Essas duas que a gente citou e que tem a imagem referindo elas na página 28. Essas duas civilizações se desenvolveram numa região que a gente chama de Crescente Fértil, que estão no mapa ali da página 30 do seu livro. É possível que você já tenha feito as atividades e lembre o que se refere a esse termo crescente fértil. Então, o crescente, porque a forma que faz no mapa essa região, lembra uma lua crescente. E fértil, por conta das terras férteis que há nessas regiões. As terras são férteis principalmente pela presença dos rios, o Nilo, o Tigres e o Eufrates. É importante a gente ver que, apesar disso, esses rios têm algumas diferenças. O rio Nilo, que banha o Egito, tem cheias regulares, ou seja, nos mesmos períodos do ano, os egípcios sabiam quanto que esse rio ia encher, no período do ano seguinte, quanto que esse rio ia baixar e programar assim as colheitas, os plantios e fazer com que a sociedade se organizasse de uma forma um pouco mais tranquila. Essa questão das cheias regulares do Nilo e da importância fez com que o historiador grego da antiguidade Heródoto cunhasse uma frase famosa de que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito foi possibilitado por conta da existência do Nilo. Já na Mesopotâmia, o rio Tigres e Eufrates tinham cheias irregulares, o que causava dificuldade para esses povos mesopotâmicos, ao mesmo tempo em que permitia a fertilidade da terra. Então, os egípcios tinham uma relação de um pouco mais de confiança com a natureza e os mesopotâmicos uma relação de um pouco mais de desconfiança com a natureza. Então, agora vamos dar continuidade para retomar alguns conceitos. Nessa mesma página 30 em que tem o mapa, esse mapa está inserido na seção Interpretando Documentos. Nessas questões que a gente tem com base no mapa, a gente viu que essas sociedades eram bastante hierarquizadas. E o que significa uma sociedade ser hierarquizada? Uma sociedade que é bem dividida, os estratos sociais estão bem definidos. Então a diferença entre as pessoas eram bem marcadas. Essas duas sociedades começaram a sua organização através de cidades-estado, que, se você lembrar, no caso egípcio, vão ser chamadas de nomos. Já num período bem recuado, o Egito vai passar por uma unificação. Então esses nomos vão se unificando até formar dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo e o Alto Egito se referem à posição do rio,
Se a gente olhar nesse mesmo mapa da página 30, a gente vai ver que o Alto Egito está um pouquinho mais para baixo do mapa e o baixo um pouquinho mais para cima. Por quê? Porque a parte alta do rio, onde o rio nasce, é o Alto Egito. E a parte baixa do rio Nilo, a foz dele, é o Baixo Egito. Esses dois reinos vão se unificar em cerca de 3000 a.C., formando o reino unificado do Egito sob a tutoria do faraó. No caso da Mesopotâmia, ela vai continuar sendo composta por cidades-estado. Em alguns momentos, algumas cidades vão dominar as suas vizinhas. É importante lembrar que, por estar centralizado sobre um mesmo poder, o Egito formou isso que a gente chama de Estado unificado. Você lembra desses conceitos? Né? O que é um Estado, o que torna dele um Estado unificado? Isso vai se referir à política e à economia dessas civilizações. Então, para retomar, para revisar essa organização social, nas páginas 34 e 35, a gente tem uma ilustração na seção Organize as Ideias. Então, ali a gente tem representação de vários aspectos da organização social e econômica dessas duas grandes civilizações. E ali na seção Interpretando Documentos da página 36, a gente pode estudar, pode fazer aquele exercício que é bem importante em história de interpretação das fontes, de forma a sistematizar aquilo, né? Sistematizar alguma das coisas que a gente viu até aqui. Então, o roteiro de estudos que estamos propondo hoje trata da cultura dessas civilizações. Até aqui a gente veio falando da formação social, da política da Mesopotâmia e do Egito. No caso da Mesopotâmia, como já comentado, quem estava no topo dessas cidades-estado era o rei. E no Egito era o faraó. Antes de entrar especificamente na cultura, é importante a gente retomar que existe uma ligação bem forte entre o que acontece na política, na cultura, na sociedade. São coisas que estão todas interligadas. E um dos aspectos mais importantes da cultura para essas sociedades, como para diversas outras que a gente já teve na história da humanidade, é a religião. Então, como é que se dava essa relação entre política e religião? Para os egípcios, o faraó era a encarnação de um dos deuses. E para que tudo funcionasse bem na sociedade, era importante que esse deus estivesse satisfeito. Então, os egípcios tinham que viver e tinham que fazer suas vidas de modo a agradar os deuses. Entre eles, o faraó, que era a encarnação de um desses deuses que eles tinham na sua religião. Já para os mesopotâmicos, o rei era também o chefe religioso. Mas é importante que você preste atenção que havia uma diferença entre essas duas civilizações. Então, retomando, no Egito, o faraó era a encarnação do próprio Deus. Na Mesopotâmia, o rei não era a encarnação de uma divindade, mas assumia o papel de chefe de estado e de sumo sacerdote. Então ele era o representante máximo de Deus na terra, de um dos deuses na terra, e cuidava da organização do estado. Ok? Então agora vamos abrir o livro na página 37, na seção Organize as Ideias. Observe a imagem com atenção. Ela é uma representação do deus Anubis. Quais são as características desse deus? O que mais chama a sua atenção nessa imagem? Então agora você pode dar uma pausinha nesse vídeo e resolver as questões A e B que tem ali nessa questão. Depois de responder as questões, você pode retomar o vídeo. Então agora, retomando o vídeo e retomando os nossos estudos, a gente tem esse QR Code na página 37 que abre um OED, um objeto de estudos. Nele você pode conhecer mais sobre outros deuses egípcios além do Anubis, por meio do Livro dos Mortos, parte importante das crenças religiosas egípcias e um dos mais importantes produtos culturais dessa civilização que chegou até nós. Então, nós iniciamos essa aula aprendendo que as civilizações produzem formas de escrita características. Na Mesopotâmia, por exemplo, foi desenvolvida a escrita cuneiforme. E da onde que vem esse nome de cuneiforme? É por conta de se escrever usando uma cunha. Então, se você pensa, mas o que é uma cunha? Se a gente usar a nossa unha, por exemplo, e imprimir num pouco de argila, numa massinha, a forma que vai sair é a forma de cunha. E era através de instrumentos parecidos com esses,
com a nossa mão e com outras coisas que foram sendo desenvolvidas que os mesopotâmicos escreviam. Claro que quando a gente escreve, a gente tem alguns objetivos. As primeiras sociedades, em geral, desenvolveram escritas para registrar a quantidade de alimentos que tinham guardado, a quantidade de animais que tinham nos seus rebanhos e para ajudar a organizar essas sociedades. Uma das formas que a gente tem de fazer essa organização é através das leis. E na Mesopotâmia foi escrito um importante código de leis, que você provavelmente já teve contato através da expressão popular olho por olho, dente por dente, que se refere ao princípio desse código, o código de Hammurabi. Hammurabi foi o rei de uma das cidades-estado que havia na Mesopotâmia. Através desse princípio, toda ação feita por alguma pessoa deveria ter uma resposta na mesma medida. Voltando lá à página 28 da abertura do capítulo, a gente tem a imagem da pedra em que está registrada essa lei, também conhecida como Código de Hammurabi, aqui ao lado da pirâmide. Então foi um código bastante importante que inspirou várias leis ao redor do mundo durante muito tempo. Já no Egito, a escrita mais famosa é a escrita hieroglífica, sendo formados por sinais que representavam ideias. Então, diferente da gente, que escreve usando símbolos que formam palavras, e essas palavras remetem a ideias, os egípcios usavam sinais, e esses sinais faziam a remissão direta às ideias. O papiro de Ani, presente no AED do Livro dos Mortos, está repleto de hieróglifos, para você compreender melhor como eles estavam presentes nessa civilização. Agora tem em mãos o seu livro de atividades, pois vamos resolver algumas questões. Na página 15, a gente tem a questão 1, que é discursiva, que vai ajudar a gente a sistematizar um pouco disso que a gente viu. Na página 17, a gente tem a questão 11, mais uma questão de interpretação de documentos, que é um conhecimento fundamental na história. E na página 18, a gente vai ter uma questão de ligar colunas, que é uma questão de sistematização. Então você pode agora pausar o vídeo e resolver essas questões e depois retornar para a gente fazer o fechamento desse roteiro de estudos. Então, após aprender sobre as civilizações da Antiguidade Oriental, esperamos você na nossa próxima aula, que irá trabalhar aspectos políticos, econômicos e culturais dos povos da Antiguidade Clássica.